Sejam bem-vindos ao canal Estranho na Verdade. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Wallace de Oliveira e nesse vídeo, irmãos, vou estar trazendo algumas curiosidades, de objetos que eram usados, na época de Cristo e antes dele, ali do Antigo Testamento, objetos que eram usados lá naquela época e que nós usamos até os tempos atuais, não caiu em desuso e ainda é muito importante o uso desses objetos para muitas pessoas atualmente. Mas antes, vou pedir a vocês que estão chegando agora nesse vídeo, nesse canal, para que se inscreva no canal, para que ative o sininho de notificação e compartilhe, esse vídeo aí para outras pessoas, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, tá bom, irmãos? E não esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, para que você receba mais vídeos como esse, tá ok? Faça isso por mim, irmãos, porque é difícil fazer esses vídeos, tá bom? Fazer esses conteúdos e para estar trazendo essas curiosidades para vocês. Mas vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Irmãos, a carroça de boi ou carruagem, foi um dos maiores meios de transporte que foi usado na antiguidade, ali do Antigo Testamento. Não só o transporte pessoal, mas por transportes e locomoção, de materiais de trabalho e principalmente nas guerras. As carruagens, elas foram muito usadas em combate por muitos povos, para combater os seus inimigos. Mas a sua maior utilização foi realmente para o transporte, o translado, para o trabalho, para poder levar coisas pesadas de um lado a outro, das cidades. É um meio de transporte que ainda é usado atualmente em vários lugares do mundo, Aqui no Brasil, a gente é um meio de transporte que é mais visto no interior, no interior das cidades. E vou puxar aqui na Bíblia, irmãos, uma passagem onde representa muito bem, ela como um meio de transporte no trabalho. E uma passagem bem conhecida. Vocês lembram aquela passagem quando Davi foi buscar a arca, de um modo errado, colocou ela em cima de uma carruagem, de uma carroça ali puxada por bois? Então, vamos ler. Vamos estar lendo em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeia. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Vamos ler agora o versículo 6. E chegando a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender, ou deixavam cair. E o outro meio de transporte que é muito usado nos tempos atuais e que foi muito importante também no passado, são as embarcações. E todo mundo conhece qual foi a embarcação mais importante, citada na Bíblia, que foi a Arca de Noé. Antes da Arca de Noé, ou posterior a ela, muitos povos se utilizavam, desse meio de transporte. E o seu uso não foi tão diferente quanto os da carruagem, que também foi muito utilizada para transportes pessoais, para trabalhos, para transportar objetos pesados e também para a guerra. Também foi muito utilizado pelos povos para guerrear os seus inimigos. O anzol, irmãos, parece ser um objeto tão insignificante, mas ele teve uma relevância absurda, tanto antes de Cristo e na época dele, É um objeto que é usado até os tempos atuais por pescadores. É claro que o anzol,
para os tempos atuais, ele sofreu uma certa evolução, pois no passado ele era feito com ossos, né? Alguns deles eram feitos com ossos de animais, e agora nós usamos eles confeccionado com aço. Mas a diferença deles para os antigos praticamente não há nenhuma. E os próprios arqueólogos eles encontraram aos montes desses anzóis, né? É algo que realmente foi muito comum, muito utilizado no passado. Achar moedas já se tornou até algo comum para os arqueólogos, pois eles acham aos montes desses objetos. Possa ser que no futuro elas venham até cair em desuso, mas até o momento atual elas ainda são extremamente usadas no mundo inteiro como formas de pagamento. Não sabemos quem teve essa ideia de criar, né, a moeda física como meio de pagamento, mas sabemos que foi algo que realmente mudou a história, né, nas civilizações. Dracma, cetil, denário e estáter eram usados pelos judeus na época de Jesus. O ciclo era uma moeda usada para ofertas no templo, pois os judeus não tinham costume de usar as moedas romanas, que também circulavam na mesma época, porque tinha o rosto de César esculpido nelas. Temos até uma confirmação no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 19 ao 21. Vamos ler. Palavras de Jesus. Vamos lá. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta esfinge e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 20, temos a menção dos primeiros instrumentos e do seu criador. Vamos ler. Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Ada foi esposa de Lameque, e Lameque era da descendência direta de Caim. Jubal, ele é o criador destes instrumentos, né? Esses instrumentos são os primeiros instrumentos citados na Bíblia. Mas foi pelas mãos dos levitas que vimos uma variedade enorme, né, de instrumentos que foi usado naquela época e que usamos até os tempos atuais. Vamos dar uma olhada em alguns, lendo algumas passagens. Vamos estar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Vamos ler agora o livro de Daniel, capítulo 3, versículo 5. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Irmãos, eu usei essa passagem aqui para mostrar para vocês este instrumento aqui, ó, a gaita de foles. É um instrumento bem exótico e que é ainda usado por alguns grupos musicais nos tempos atuais. Mas, na minha opinião, o tambor ou tamborim seriam os instrumentos mais antigos já inventados pelo homem. Criadas para facilitar a vida dos primeiros homens, as ferramentas de trabalho mudou a forma de vida das primeiras civilizações. Ferramentas como machado, martelo, serrote e foice foram consideradas ferramentas básicas no passado e como ainda são até os dias atuais. Mas existe uma ferramenta em questão da qual me chama muita atenção e que
com certeza foi desenvolvida há milhares de anos atrás. Essa ferramenta seria o arado. O arado desempenhava um papel fundamental na agricultura bíblica, sendo utilizado para preparar o solo antes do plantio. Naquela época, a agricultura era a principal atividade econômica e o sucesso das colheitas dependia da qualidade do trabalho realizado com o arado. O arado era uma ferramenta simples composta por uma lâmina de metal presa a um cabo de madeira que era puxado por animais, como bois ou jumentos. Foi um mecanismo que adiantou e muito o plantio na agricultura. É claro que ele sofreria a evolução durante o passar dos tempos, porém não muita coisa, pois até os tempos atuais ainda vemos eles como ainda eram há milhares de anos atrás. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, temos uma pequena menção a respeito desta prática, do uso dessa ferramenta. Vamos ler. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com o 12º, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Não esqueça, irmãos, de deixar o like de vocês, de se inscreverem no canal, de ativar o sininho e compartilhar esse vídeo aí para outras pessoas, ok? Como vocês já sabem, leiam a Bíblia.